o que faz as pessoas, depois de terem atingido digamos assim, o material, o que torna as pessoas felizes. E tem um filme, documentário genial de 2011, chama Happy, que eu recomendo todos verem, talvez colocar o link no podcast, que me abriu os olhos para a conclusão. 3 coisas que deixam as pessoas felizes depois de terem atingido o básico: continuar o crescimento pessoal, isso pode ser interpretado de forma que você quiser. Segundo, passar tempo com pessoas que são importantes para você, isso pode ser família, amigos, quem sejam. E o terceiro é retribuir a sociedade. Olá, ouvintes do Dani Talks, é um grande prazer estar aqui de volta em mais um episódio para falar do mercado financeiro à saúde, propósito, investimentos e a busca pelo equilíbrio. Eu estou aqui com o Regis Ruff, que iniciou a sua trajetória, né, no setor financeiro, passando por grandes instituições e atuando também nesse universo do empreendedor na área da saúde. Então, ele vai contar aqui com mais detalhes sobre a carreira dele, sobre as escolhas certas que a gente deve fazer e sobre a prática de meditação que pode nos levar aí a conseguir driblar melhor o nosso dia a dia. Então, seja muito bem-vindo, Obrigado, Regis. Dani. Obrigado, prazer. Prazer estar aqui com você. Bom, para a gente iniciar aqui essa rodada e conseguir aproveitar ao máximo da sua estada no Brasil, o Regis chegou há menos de uma semana em São Paulo. Na segunda-feira. Passou já por Barretos, que ele tem aí umas novidades para contar, e veio aqui contribuir com o Dani Talks. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Ótimo. Bom, você começou a sua carreira quando você escolheu fazer engenharia, e até foi uma grande surpresa que você nem chegou a trabalhar numa empresa aqui no Brasil, mas rapidamente foi para fora do Brasil e ocupou posições super importantes no mercado financeiro, também passando por culturas organizacionais completamente diversas. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória e até trouxesse para as pessoas que estão começando ou têm filhos começando, né, esse cuidado na escolha da sua escola, da sua profissão, e como foi essa coragem de ir para fora do Brasil? Tá bom. Bom, eu nasci e cresci no sul do Brasil, na Grande Porto Alegre, e acabei fazendo o 2º grau numa escola da região, na área já de eletrônica, que me moldou um pouco, digamos assim, nessa idade. Eu confesso que essa época era a década de 80 e não tinham muitas opções, né? Ou era engenheiro, médico, advogado, alguma coisa assim. Sim, hoje em dia tem muito mais profissões. Então, em 81, eu entrei na faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer engenharia eletrônica. E eu acho que eu dei a sorte, porque na época essa faculdade em Porto Alegre tinha recebido professores que tinham feito o PhD em Grenoble, na França, e tinham voltado e estabelecido um novo centro de computação, de ensino de computação para alunos da Escola de Engenharia. Era um anexo da Escola de Engenharia Eletrônica de Porto Alegre. E eu, digamos, por sorte, acabei lá e achei a computação interessante, porque a engenharia eletrônica já estava um pouco mais, digamos assim, antiquada naquela época, e me interessei pela ciência da computação como produto paralelo à engenharia. E aprendi a programar. Na época a gente tinha computadores gigantescos, o microcomputador estava começando a aparecer no Brasil na época. Me lembro do meu primeiro computador micro, que era da Itautec na época, Uau. né? E na época tinham alguns importados, porque a universidade poderia importar algumas coisas poucas, como um Zilog da Inglaterra, e nós programávamos e aprendemos nisso. Então, assim, me deu a base de computação naquela época. E o meu sonho, eu sempre fui muito interessado pelo que acontecia no exterior, fora do Brasil. Na época, o Japão era o exemplo de eficiência de tecnologia, era a década de 80. O Japão era na década de 80 o que a China é hoje, digamos assim, em termos de crescimento, eficiência industrial. E meu sonho é fazer mestrado depois da Universidade de Porto Alegre, em Kyoto, no Japão.
e por isso eu aprendi 3 anos de japonês durante a faculdade e não fui aprovado na Universidade de Kyoto porque meu japonês não era suficiente depois de 3 anos. E aí, no final, no último semestre, um professor escreveu no quadro negro, olha, estágio na Alemanha para interessados. Eu falei, bom, plano B, vou para a Alemanha, não falo alemão direito, falava pouquíssimo, mas pelo menos é uma coisa, é um país também desenvolvido, né, um pouco comparado com o Japão. E foi, passagem de ida só, para fazer um estágio de 1 ano na Alemanha, numa empresa que fazia hardware e software, ou seja, a gente desenvolvia máquinas e programava as máquinas também, de vários setores. Uma empresa pequena, familiar. E, bom, aí fiquei 1 ano, desse ano viraram 2, viraram 3, e depois que eu tinha aprendido alemão na Alemanha, eu pensei, bom, deixa eu voltar para o Brasil, mas antes passo por um outro país que usa a mesma língua de alemão, e aí eu volto com uma experiência um pouco mais ampla, interessante. E caí na Suíça, por coincidência. A Suíça tem 4 línguas oficiais, mas eu diria a maior parte fala alemão. E foi a próxima estação. Uhum. Que sensacional, que jornada incrível. Foi só o começo. Foi só o começo. Bom, a gente vai pular um pouco, né, esses anos como da sua carreira, mas entrar de uma maneira talvez mais cirúrgica na questão do empreendedor, Regis, né? Porque até a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu escutei recentemente um podcast que o convidado especialista em falar sobre enriquecimento, e ele falou muito sobre a questão de que às vezes a gente se confunde com enriquecer, que é o ter dinheiro. E tem muitas pessoas com dinheiro, mas que não têm saúde mental, que não têm várias outras coisas e que esse dinheiro não serve para nada. E aí, trazendo um pouco pro pé no chão, ele fala que a cada R$1, $1 que a gente ganha, no máximo 75% disso deveria ser investido nas nossas despesas, nos nossos gastos. No máximo 15%, no mínimo, na verdade, 15%, ser reinvestido em algo que em algum momento da nossa carreira a gente vai colher esses frutos, e 10% poupado. E conhecendo um pouco, né, da sua carreira, nessas conversas que nós já tivemos, você teve um período que você trabalhou muito na sua carreira inicial, que a gente vai falar daqui a pouco, como executivo, etc., mas que você, de alguma forma, enquanto isso acontecia, você teve talvez uma oportunidade de escolha de investir em algo que você acreditava que em alguns anos você poderia se dedicar totalmente. Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso e até alertar as pessoas do quanto é importante em uma determinada fase da nossa vida a gente se preocupar com esse propósito e ter a oportunidade também de se dedicar àquilo que a gente ama e continuar produzindo. Eu acho que essa é uma equação, do jeito que você descreveu agora, Dani, no final, fazer alguma coisa que dá prazer e ainda sustenta a pessoa, porque a gente tem que sobreviver também, e faz o bem. Eu acho que é uma equação difícil de fechar, mas é possível fechar sim. Eu acho que, no meu caso, foi uma evolução de conhecimentos, aprendizados que você vai acumulando durante a vida. Eu acho que na minha fase inicial de vida isso não estava presente. É uma coisa que foi acontecendo meio, primeiro com o passar do tempo e intuitivamente também. O fato de pensar, bom, o dinheiro que eu ganho, o que eu quero? Acumular mais coisas materiais ou eu quero guardar para fazer investimento no futuro? Então, é uma coisa que foi evoluindo com o passar do tempo. Isso, hoje em dia, está totalmente claro para mim. Eu passei 60 anos ano passado, então é uma coisa que mais tarde fica claro para a gente. Mas seria importante passar isso para pessoas mais jovens que talvez não precisem esperar chegar à idade, né, de 50, 60. É realmente muito importante. Eu acho que esse valor de poder se dedicar a coisas que você não tem que fazer, mas você quer fazer, tem um valor gigantesco, é um valor enorme. E eu acho que tem a ver também, talvez, com a sociedade atual. Isso é uma situação global, não é uma situação brasileira, né? Talvez um impacto que teve
o Covid, que as pessoas se recolheram, né, tiveram que parar de produzir, foram forçadas a parar de produzir e puderam ter tempo de pensar no que é importante, quais são as prioridades de vida. E isso teve um efeito, graças a Deus, que continua até hoje. E eu vejo no dia a dia de jovens, seja na Europa, seja no Brasil, que dizem, mas eu preciso de um novo emprego em que eu trabalhe 20 horas por dia, que eu ganhe uma fortuna. Para quê, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro depois no final do dia? E, de novo, mantendo um tema em foco que é muito importante para você também e para mim, é a parte da saúde, né? Saúde mental e física, que na verdade não combina com uma carga horária exagerada e um ganho exagerado de dinheiro. Então, eu acho que as pessoas estão mais cientes disso e deveriam começar a pensar nesse assunto muito mais cedo na carreira. Incrível. E pensando nisso, eu não sei exatamente quando, mas algum tempo antes, durante a sua estada como executivo, você abriu uma empresa. Uhum. E hoje você está super envolvido em projetos inovadores, Uhum. Com empresas que estão preocupadas a se digitalizarem. Uhum. A gente vê todo esse crescimento da inteligência artificial e que, na realidade, por mais que ela exista, pessoas como você que tem essa visão, noção de programação, isso nunca vai ser deixado para trás, que é importantíssimo a gente ter pessoas assim para a gente avaliar se a inteligência artificial realmente funciona. Conta um pouquinho sobre essa questão do propósito da empresa, esses projetos na área da saúde, porque, né, a questão da saúde e é isso. Essa empresa foi fundada há pouco mais de um ano atrás na Suíça, onde eu moro em Zurique, na Suíça. Ela tem uma filial no Brasil, na região de Campinas. Campinas, a Unicamp é um polo gigantesco, né, de pessoas bem formadas na área de computação. E o propósito dela é usar a tecnologia na área de saúde para produzir software que melhore as condições dos pacientes de baixa renda, começando pelo Brasil e depois estendendo para outros países do mundo. Então, por que começando pelo Brasil? Porque eu sou daqui, o meu sócio Guilherme também é de São Paulo, e nós temos contatos e vimos na nossa carreira no mercado financeiro que as empresas de tecnologia que lançam produtos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, eles têm aquela visão de hemisfério norte, né? As coisas acontecem lá e as coisas têm que ser produzidas e vendidas lá. E a gente acha que o Brasil, apesar de, para a gente que é brasileiro, é grande, é importante, o pessoal do norte, digamos assim, não tem esse reconhecimento. Ou acham que o Brasil é muito complicado, pode ser. Então, eles não se aventuram na América Latina e não se aventuram no Brasil. Nós vimos isso, eu e o Guilherme, há 1 ano e meio atrás, como oportunidade, e mais o interesse de fazer alguma coisa com tecnologia do bem, usando inteligência artificial, não necessariamente, mas também, e tentando também evitar rotas de inteligência artificial que são usadas hoje em dia para fazer coisas que não adicionam à sociedade, porque isso é um risco, é uma oportunidade para quem acha que isso seja interessante para ganhar mais dinheiro, mas não é uma coisa que condiz com a nossa intenção, né? Nós dois estamos numa fase de carreira, digamos assim, a terceira fase profissional, que o ponto material não é mais o foco principal, ainda é interessante, mas não é o foco principal. O foco principal é ter um impacto positivo na sociedade. E usar a tecnologia que hoje em dia está à disposição de muita gente, né? Todo mundo usa o ChatGPT e outras coisas, mas que isso possa ser usado de uma forma mais focada para melhorar as condições de pessoas de baixa renda no Brasil e fora do Brasil também. Nossa, que incrível. E você pode trazer algum exemplo de projetos que vocês imaginam ser possível implementar aqui? Sim, sim. Nós estamos em discussão com um hospital que é financiado por doações no Brasil, um hospital de câncer, em que, obviamente, por ser um hospital de alto nível de tratamento e
zero custo, né? Qualquer paciente pode praticamente entrar no hospital e ser atendido de forma digna. Os volumes são muito grandes de atendimento, então, pelo que nos foi passado pelo hospital, 80% das visitas que acontecem são pacientes recorrentes, ou seja, que já estão em tratamento e precisam voltar para uma consulta, um controle. E 20% são pacientes novos. O que acontece? Existe uma enorme fila de espera dos pacientes novos, ou seja, pacientes podem morrer na fila de espera porque ainda não foram vistos, não sabem do que se trata, e 80% digamos assim, das horas são ocupadas por pacientes recorrentes que estão em casa ou que estão em consulta. E essa tecnologia que nós já estamos desenvolvendo, está na fase de protótipo da empresa, ela faz um monitoramento remoto dos pacientes que estão em casa e prioriza, digamos assim, porque os pacientes, existem duas situações. Se você está em tratamento de câncer, por exemplo, você pode, à distância, e esse hospital de que eu falo, a distância média de um paciente deles até a unidade principal são 800 quilômetros. E, de novo, às vezes a gente morando na Europa, na Suíça, acha que 800 quilômetros é uma distância pequena, porque você pega um trem bala, você pega uma autoestrada e é tudo rápido. Aqui não é a mesma coisa. Então, falando de Brasil, falando de países parecidos, 800 quilômetros é uma distância enorme, a infraestrutura não é perfeita, isso pode significar uma viagem de 2 a 3 dias de ônibus, dormindo em rodoviária, para um paciente de baixa renda. Além disso, o paciente normalmente não viaja sozinho, viaja com um acompanhante, com o marido, com a esposa, com a filha. Ou seja, são 2, 3 pessoas que perdem 6 dias da vida de trabalho, podem arriscar perder o emprego por uma consulta de 20 minutos no hospital. Então, o que a gente faz com a nossa tecnologia, e isso é uma das aplicações que temos outras depois, é que o departamento de telemedicina do hospital possa avaliar à distância a situação do paciente pelo monitoramento remoto do nosso aplicativo e fazer essa triagem dizendo, paciente, a senhora está prevista de voltar daqui a uma semana, o que significaria uma viagem de 3 dias de ônibus de ida e 3 dias de volta. Estamos vendo que a senhora está bem, vamos protelar a sua vinda, talvez venha daqui a 3 semanas, nós verificaremos como está a sua situação. Ou seja, você evita ocupar um horário no hospital que aí vai ser aberto para um paciente que está na fila de espera, e a pessoa não faz a viagem, não tem os custos da viagem, não tem o tempo perdido dela e dos acompanhantes. No outro caso, esse mesmo monitoramento remoto pela telemedicina do hospital, num paciente que está previsto de vir daqui a 3 semanas, mas eles veem uma piora na situação, dado os dados que são apresentados pela nossa plataforma. E o médico, as enfermeiras do hospital têm a oportunidade de falar, senhor, venha amanhã ou vá à unidade local da sua comunidade porque alguma coisa está acontecendo, o senhor está com risco de infecção generalizada, porque o seu sistema imunológico está no zero. E, ou seja, não só fazer o tratamento ser baseado numa média esperada, mas num caso individualizado do paciente. É isso que é o caso inicial esse. Nossa, que incrível. E é interessante que se a gente for pensar hoje no país, o quanto de atendimentos que são feitos que não são necessários. Né? E quantas pessoas poderiam se beneficiar dessa fila. Parabéns, Regis. E se as pessoas quiserem saber mais sobre esse produto, como que elas encontram essas informações? Bom, nós temos um site da nossa empresa na Suíça que, digamos, ele é bem genérico, ele descreve nosso conceito, nossos objetivos. A plataforma que nós estamos desenvolvendo está em fase de protótipo, então esse trabalho em parceria com hospitais no Brasil, inicialmente. Temos uma parceria a ser iniciada com o Hospital Universitário de Zurique também, já que moramos lá. Mas está na fase de protótipo e de teste e de validação. E como resultado esperado e acordado com o hospital no Brasil, documentar isso através de um estudo e publicar um paper sobre isso, que para nós tem um valor gigantesco, né? E vai ajudar na regularização da plataforma perante a Anvisa, que vai ter que ser feita de qualquer forma. O que nós esperamos que até o final do ano de 2025, a primeira versão da plataforma seja aprovada pela Anvisa, e agora temos alguns meses para decidir o que vai ser incluído na primeira versão,
e aí vai ser entrada no mercado. A plataforma chama-se, ou vai chamar-se Sentinela, porque a ideia é a sentinela quem fica, digamos, olhando à distância e alertando para coisas que possam acontecer com o paciente para quem tem a capacidade de interpretar essas informações. Né? Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viustudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do DaniTalks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. O DaniTalks também conta com o apoio da Hyla do Brasil, um aliado na busca por saúde e bem-estar dentro da nossa casa. O aspirador inovador Hyla, ele traz soluções que fazem a diferença e eu não posso ficar sem ele mais na minha casa. Ele traz um ambiente 100% livre de pó, com uma tecnologia de filtragem muito especial que limpa e purifica o ar. Ele com certeza, traz uma qualidade do sono muito melhorada, promovendo noites mais tranquilas e dias mais produtivos. Proteção contra os desafios do dia a dia, combatendo doenças respiratórias e alérgicas. Conheça mais sobre essa nova tecnologia entrando nesse link. Você vai ter o contato direto com uma representante e através do DaniTalks você vai ganhar também uma higienização do seu colchão. Sensacional. Então, ouvintes do DaniTalks, vamos ficar aí super de antena ligada para que a gente possa apoiar e, ao mesmo tempo, trazer essas demandas. A gente estava aqui nos bastidores conversando que muitas empresas elas têm contratado executivos que têm essa pegada mais tecnológica e o quanto é importante a gente ter do outro lado outras empresas que saibam entender essas demandas e possam traduzi-las em soluções e assim por diante. Eu tive essa experiência recente numa Santa Casa, no interior de São Paulo, em que me foi apresentado uma demanda local do chefe do hospital, em que eles gostariam de interpretar eletrocardiogramas usando inteligência artificial. E por quê? Porque no hospital como uma Santa Casa, em qualquer parte do Brasil, na área de emergência, por exemplo, onde ocorrem acidentes, os pacientes entram no meio da noite, quem atende o paciente é um médico geral, não é um cardiologista. E se esse paciente, um clínico geral, tem que interpretar um eletrocardiograma, dadas as estatísticas globais, as chances de acerto dele são 60%, de ler bem um eletrocardiograma, porque, coitado, o médico clínico geral não tem que saber de tudo também da vida. Então, a demanda da Santa Casa foi, vocês poderiam usar um eletrocardiograma nosso e dar isso como entrada na inteligência artificial da plataforma da Sentinela para auxiliar o médico clínico geral numa situação de emergência a interpretar isso de uma forma mais assertiva. E, obviamente, isso chegou para a gente como um ponto interessante, faz parte da nossa proposta de ajudar instituições como uma Santa Casa, que atende pacientes de baixa renda,
especialmente uma coisa que é bacana para a gente, Dani, é usar a tecnologia com dados que já existem. A gente não precisa criar dados novos. Por exemplo, medir sinais vitais via um relógio, um wearable. Os relógios já estão aqui, os wearables já existem, os dados já estão no paciente, um eletrocardiograma já foi feito. Você precisa usar tecnologia, inteligência, para analisar os dados e dar uma resposta para o médico. Então, a gente aceitou essa challenge da Santa Casa e está trabalhando uma solução que vai entregar para eles, ou, se Deus quiser, uma ajuda para o médico que já deve estar numa situação de estresse e precisa um apoio para fazer um diagnóstico melhor numa situação de emergência. Então, a gente vai entregar isso. Mas uma coisa que eu queria comentar também, uma surpresa que eu tive nessa conversa com o diretor da clínica, da Santa Casa, é que, obviamente, como engenheiro, a gente gostaria de receber os dados de um eletrocardiograma de forma numérica, não um gráfico. A gente gostaria de saber quais são os números que criaram aquele gráfico, porque com isso você faz tudo, né? São os dados mais básicos possíveis, pode fazer toda a análise estatística e inteligência artificial. E a resposta do chefe da clínica foi: não, nós temos papel, é impresso, é o que sai da máquina. O que significa? A gente tem que escanear ou tirar uma foto daquele papel e aí ler a imagem e transformar em dados que vão ser interpretados. Ou seja, foi assim um choque para mim, porque eu não convivo no dia a dia com o hospital, mas, bom, são as dificuldades diárias de uma empresa de tecnologia que tem que entregar uma solução por uma entidade que trata pacientes de baixa renda, ou seja, altos volumes, grandes volumes de pacientes, e que lida com essas coisas pequenas, que para mim é uma surpresa. Eu achei que hoje em dia qualquer uma máquina, né? Uma máquina de eletrocardiograma não é digital. Passaria uma coisa digital, com um cabo que conecta. Não, é um pedaço de papel. É incrível. Incrível. Grandes desafios. Bom, Regis, eu tive a oportunidade de conhecer há 2 anos e uma das questões que me chamou muita atenção foi que você trabalhou muitos anos no mercado financeiro, onde é um setor que é muito estressante. E meu marido também trabalha nessa área. Que eu conheço. Que você conhece. E quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, como ele é tranquilo, como ele pensa, né, de forma coesa. E conversando, você contou, né, para mim sobre a meditação transcendental, o quanto te ajudou na sua vida. E eu falei, meu sonho é que o Hermínio também pratique. Então, acho que vamos falar aqui um pouco sobre, primeiro, esses mercados que realmente trazem um alto nível de estresse, ansiedade, burnout. Aqui no Brasil, a gente tem uma norma regulamentadora chamada NR1, que provavelmente nesse ano ela tem aí uma transformação muito grande, porque ela também vai abraçar os riscos psicossociais e fazendo com que as empresas passem a se corresponsabilizar em relação a todas essas questões que talvez um trabalho de muitas horas ele traga. E como que a gente lida com essas situações. Então, acho que aqui é mais entender como que você fez essa gestão pessoal da sua carreira no mercado altamente estressante, como você chegou a essa questão, e depois a gente falar um pouco sobre a meditação transcendental, porque eu acho que são pouquíssimas pessoas que conhecem, e o quanto o David Lynch, que você vai contar aqui para nós, que as pessoas conhecem como um diretor de filmes, pensou em trazer a meditação para um bem muito maior. Então... Começando talvez por uma carreira na área financeira, é verdade, é um setor muito estressante por várias razões. Primeiro, ele tem a ver com dados financeiros que mudam a cada milissegundo, ou seja, as informações que são usadas para a gestão de carteira de clientes, elas estão sempre pulando na tela e mudando o tempo todo, ou seja, isso traz um estresse visual já
para quem trabalha no mercado. Eu trabalhei na área de gestão de fortunas, ou seja, teoricamente você deveria ter tido uma visão mais longo prazo, né? Mas isso é teoria. A gente tem clientes no telefone o tempo todo que ligam quando a bolsa despenca, quando alguma coisa acontece no mundo, e falam, o que que é aí? Vai acontecer o que com a minha carteira? Então, assim, a teoria é longo prazo, que a gente sempre tenta manter e conversar com os clientes sobre isso, mas a realidade é que aquilo impacta no segundo na sua vida. Um outro ponto é que a indústria financeira, pelo menos na época que eu trabalhei nela, até 2 anos atrás, é uma indústria que paga bem. É uma indústria que paga bem. E isso coloca uma pressão adicional também em quem trabalha nela. Ou seja, paga bem, eu tenho que entregar. É uma coisa de alta demanda, as horas são longas, os dias são longos. E, bom, essas combinações de o estresse, porque as informações são muito voláteis e mudam frequentemente, as fortunas são muito importantes para seus clientes, né? Ou seja, não é uma coisa que deve ser tratada como se não tivesse tanta importância. Ou seja, eu sempre falava, como gestor de carteiras de fortunas para clientes, eu me sentia um pouco como o médico da família, porque as pessoas confiam segredos pessoais para você no telefone. É um atendimento que vai por anos, décadas às vezes, e você acaba ouvindo histórias da família que nem todos dentro da família sabem, né? Normalmente é uma coisa muito, muito pessoal, Então tem muito ainda esse íntima. outro lado. Total, total. Porque é uma questão de confiança, né? Você gerir a fortuna de uma pessoa, de uma família, totalmente questão de confiança. Então, quando a confiança se estabelece no relacionamento, a pessoa se sente à vontade de falar de outras coisas também, né? E então, a gente acaba ouvindo coisas. E eu trabalhei muitos anos na Suíça, onde tem um segredo bancário suíço, ou seja, tudo que você ouve, você não pode comentar com ninguém. Então, você engole, engole, engole. Isso, eu diria assim, nos anos iniciais da sua carreira, você consegue lidar bem com isso, mas com o efeito cumulativo desse estresse, né? E o corpo, o ser humano, digamos assim, com o passar dos anos vai sendo mais sensível a esses impactos externos, e esse efeito cumulativo vai criando um estresse interno que tem que ser... Alguma coisa tem que ser feita sobre isso. Ou não, Sim. né? As pessoas às vezes tomam uma atitude ou não. Eu tomei. Há 8 anos atrás, eu sentia um impacto no meu corpo, eu tinha dores na coluna, que iam e vinham, eu tentava várias coisas, eu comecei a fazer yoga, que melhorou um pouco, aí coloca a palmilha no sapato, então faz algumas coisinhas pontuais, mas depois eu senti também um estresse mental muito forte. Eu estava na época com, bom, não sei, 8 anos atrás, 53. E aí foi um momento muito crítico, assim, de doenças nas costas e estresse mental, e por recomendação de um amigo meu de Zurique, eu procurei uma chinesa que tem uma clínica de medicina chinesa tradicional, que faz acupuntura, sucção e massagens, e aquilo, digamos assim, me curou os meus problemas de coluna. Até hoje não tenho mais dores e eu ainda vou nela a cada 5 semanas de forma preventiva. E é muito genial, porque ela também medita, então a gente fala de outras coisas. É genial. Recomendo a todos fazer esse tipo de coisa de forma preventiva. E, na mesma época, eu escutei um podcast do Bob Roth. O Bob Roth é um americano, ele escreveu um livro na época que chama Strength in Stillness. Não sei como é que fala em português. E foi um New York Times best-seller. Ele é um professor da técnica de meditação transcendental em Nova York. E me chamou muita atenção, porque eu, sendo engenheiro, eu vejo as coisas de forma científica. Então, assim, meditação sempre achei que era uma coisa meio de guru e religioso. E o que o Bob Roth fala no livro dele, ele fala de uma forma mais científica, estudos clínicos se comprovam por que essa técnica tem um impacto no seu cérebro, o que faz com o seu corpo. E eu, como engenheiro, né, eu penso em planilhas, eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria de tentar. E aí eu procurei se tinham professores na época em Zurique e achei uma professora e fiz o curso. Sim. E quando nós nos conhecemos e você me contou, você falou do livro e rapidamente eu li o livro, eu né, me aprofundei, e quando eu falei pro Hermínio, ele falou assim,
E fizemos uma aula Que introdução, né? e ele falou: você acha que eu vou fazer duas vezes por dia meditação, 20 minutos? Eu não tenho tempo para isso. Uhum, E até que ele te conheceu, uhum, leu o livro e em um mês ele fez o curso, nós fizemos juntos. E já há 2 meses nós estamos praticando diariamente. uhum, E o que me chamou mais atenção sobre esse processo, primeiro acho que existe, né, essa questão de você acreditar que você consegue sozinho, com uma rede de apoios, se equilibrar e que você pode conviver nesses ambientes. uhum, Né? Porque o que a gente tem visto também, muitas pessoas culpando as corporações uhum, de problemas que são causados em função de altas cargas de trabalho e assim por diante. Então, acho que esse tem um ponto importante. Mas, depois de uns 15 dias que eu e o Hermínio a gente estava praticando, o Luca, que tem 18 anos, percebeu, e principalmente em relação ao Hermínio, ele falou: o que está acontecendo? E você está tendo mais calma e tempo de ouvir o que eu tenho a dizer. E assim, foi incrível, assim, foi uhum. uma percepção porque nós não comentamos com ele. Incrível. Tanto é que ele está numa fase de cursinho e o Hermínio presenteou, que ele pediu para ele fazer também o O curso, e ele curso. fez sozinho. E estamos os 3, né? Espero que a gente chegue a 20 anos, né? Você já 8 Eu tô aí. 8 anos. Qual foi a visão do David Lynch, na sua opinião, pensando num bem maior? Uhum. Antes de falar do David Lynch, que é muito importante, eu queria falar talvez do quem trouxe a técnica para o Ocidente, que é o Maharishi Mahesh Yogi. Ele era um físico indiano, ou seja, então conecta um pouco de novo com o engenheiro. Eu gostei do jeito que ele começou a pensar nisso. E ele fez muita pesquisa sobre isso na Índia e criou um retiro, um ashram no norte da Índia para ensinar a técnica na época. Os Beatles foram os primeiros que foram para o ashram, os primeiros famosos na década de 50. O Paul McCartney até hoje ainda pratica, todo dia, 2 vezes por dia. O Ringo Starr também pratica. E, obviamente, os Beatles fazendo uma certa coisa ajuda a propagar a técnica. E aí, depois, isso foi estendendo para o Ocidente, o Maharishi se mudou para a Europa, ele teve um centro gigantesco na Suíça, na beira do Lago de Lucerna, e isso virou um movimento global, chama meditaçãotranscendental.org, mt.org, e hoje em dia existe cursos no mundo inteiro para professores que são formados na técnica ensinarem pessoas como eu e você, Dani, a aprender e praticar. Mas é uma coisa, como você falou também, que não é muito conhecida, porque as pessoas talvez associam meditação com um pouco religião, uma coisa mais esotérica, e eu diria assim, existem centenas de formas de meditação, essa é uma delas. Eu ouço de muitas pessoas, meditação não é para mim, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para sentar. Eu acho que a beleza da meditação transcendental, isso não exclui fazer outros tipos de meditação, mas para mim, a vantagem, e não esquece, eu quando comecei ainda estava na indústria financeira, ou seja, eu estava num ambiente estressante. Eu precisava de uma coisa que fosse clara, rápida. Eu sempre falo, a meditação transcendental é como escovar os dentes, assim, não é que eu morro de paixões para fazer isso todo dia, mas o efeito depois é de me sentir fresco, aliviado, e tem um efeito cumulativo também. Toda vez que você faz, todo dia que você faz, eu acho que, eu confesso, depois de 8 anos vai melhorando mesmo. Então, não abra mão disso. Mas voltando, então, isso, digamos, é a meditação transcendental de forma genérica, global, onde começou. A técnica existe há mais de 3.000 anos na Índia e o Maharishi meio que fez a versão para o Ocidente para ficar mais palpável, mais digerível. O David Lynch praticava a técnica há 52 anos atrás. Ele nunca perdeu uma, nem uma de manhã, nem uma tarde, em 52 anos. É um diretor famoso de Hollywood, teve filmes importantíssimos, um pouco complicados, mas importantíssimos, na década de 90, 2000. E ele praticava.
E há 15 anos atrás, o David Lynch teve a ideia, olha, é legal que eu e você praticam, mas tem pessoas que têm mais necessidade do que eu e você, que vivem numa vida mais estressantes, e talvez não tenham condições de fazer um curso e aprender a técnica. E ele criou uma fundação nos Estados Unidos, a David Lynch Foundation, que financiava o curso para pessoas, de forma geral, de baixa renda, mas que têm uma situação de trauma, de estresse. Então, os casos típicos nos Estados Unidos são veteranos de guerra, pessoas que voltam de uma guerra, e os Estados Unidos teve muitos nos últimos anos, nas últimas décadas, e nunca mais dormem direito porque estão traumatizados, ou tem uma estatística interessante. Nos Estados Unidos morrem por ano, por suicídio, 25 mil americanos veteranos de guerra. Ou seja, eles realmente não conseguem lidar com a situação. E esse é um caso típico que o David Lynch falou, olha, o objetivo principal da meditação transcendental é tornar as pessoas mais resilientes, emocionalmente. Se uma pessoa está numa situação pós-guerra em que ela só pensa em suicídio, vamos tentar uma coisa que não tem um efeito colateral nenhum, que é de baixíssimo custo, que eu financio, e a pessoa pode fazer por ela mesma. Senta numa cadeira, fecha os olhos e repete a palavra. E isso ele começou a fazer com veteranos, depois fez com crianças de zonas pobres, que tem que pensar se eu chego na escola ou não, porque tem tiroteio nos Estados Unidos. Ele fez com pessoas que trabalham em unidades em hospitais psiquiátricos, que também têm uma situação de estresse constante, várias zonas. E nos últimos 15 anos, a fundação do David Lynch colocou 1 milhão de americanos no programa, passou pelo programa. E, bom, é uma pessoa muito inspiradora, porque a maioria das pessoas, dos ouvintes, conhecem ele, talvez, como diretor de filmes famosos, mas ele tem todo esse lado filantrópico, de fundação. E, de novo, não foi o David Lynch que financiou tudo, mas por conhecer Paul McCartney, Oprah Winfrey, Taylor Swift, que todos praticam a meditação transcendental, conectando um pouco com o mercado financeiro. O Ray Dalio, não sei se vocês conhecem, o Ray Dalio é o gestor do maior fundo de hedge funds americano, o fundo chama Bridgewater. Ele pratica há 50 anos meditação transcendental. E no livro do Bob Roth tem vários, digamos, várias personalidades. personagens, e ele é um deles que fala, olha, a meditação transcendental foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida. Para uma pessoa que faz gestão de recursos, ou seja, hoje em dia ele não faz grandes coisas, mas tem a empresa ainda. Então aquilo, eu vindo da área financeira, aquela frase, né? Foi assim, tá bom, se o Ray Dalio acha bom, eu acho que eu vou tentar. E eu falo com professores, hoje em dia, na Suíça, eles dizem, Regis, toda semana vem alguém da área financeira que fala que leu o livro, ou que ouviu que o Ray Dalio menciona o livro, e eu quero fazer o curso. Então, obrigado, Ray Dalio, por ter mencionado isso, e ajuda muito. Que legal. E é interessante que você recomendou uma professora incrível, que foi a Flávia, e ela contando do trabalho da instituição aqui no Brasil, e que ela tem um trabalho lindo com as presidiárias. Nossa, assim, eu fiquei, assim, é muito, muito interessante. Não, porque é uma forma de você sair realmente, né, desse universo que a gente perde a esperança. Exatamente. E digamos assim, a vantagem do grupo como presidiários eles têm tempo. Eles têm o tempo, têm o dia inteiro. Ou seja, fazer um programa em que nós, como fundação, ensinamos a técnica para presidiárias, ou presidiários que sejam, e a gente vai começar um programa na Suíça agora com presidiários jovens também, em Lugano. Tem tudo a ver. Eles têm o tempo, têm o dia inteiro praticamente para fazer alguma coisa. Se eles estão estressados, a situação é extremamente estressante, por que não fazer isso, né? Então, essa é uma função básica da fundação do David Lynch. Uma coisa interessante, quando eu li o livro do Bob Roth, é uma coisa que, quando eu fiz o curso, que me foi, e eu acho que o Bob fala no livro também, você faz o curso, são 4 vezes, 6 vezes que seja, 1 hora por vez, e é relativamente rápido de aprender a técnica, mas você tem acesso à rede mundial de professores a vida inteira, eterna. Ou seja, toda vez que você achar, será que eu pratico bem? Será que eu esqueci? Eu não sei se eu estou tendo um impacto, eu esqueci minha mantra, o que seja.
você pode entrar em contato. E eu faço isso há 8 anos, quando eu estou na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu sou muito de conexão de pessoas também, então eu gosto de conectar com pessoas e entender, vamos ver como é que eles explicam isso em outro país, né? E eu entro em contato, e quando eu li o livro do Bob Roth, há 8 anos atrás, eu acabei o livro e pensei, nossa, meu sonho é um dia fazer o curso e fazer um desses refresher, que ele chama, com o Bob em Manhattan, né? Mas eu pensei, bom, quem sou eu, né? Depois ele tem ensinado para todos os ricos e famosos dos Estados Unidos, não vai ser eu que ele vai ter tempo, 1 horinha. Bom, passam-se 7 anos, em 2024, uma amiga minha de Zurich falou, Regis, você sabe o que o David Lynch faz nos Estados Unidos? Na época ele estava vivo ainda. Tem essa fundação. Por que a gente não faz a mesma coisa na Suíça? A Suíça é um país rico, mas ainda tem problemas, como existe no mundo inteiro, presidiários, essa coisa toda. Refugiados, muitos refugiados de guerra na Europa, né? E ela falou, por que a gente não faz a mesma coisa? Ela entrou em contato com Bob Roth, e ele falou, com certeza, façam o David Lynch Foundation na Suíça, vocês copiam o nosso modelo, adaptam para as necessidades locais, e quando a fundação estiver montada, eu entro no conselho com vocês. Então, hoje em dia, eu e a minha amiga Bianca trabalhamos nisso, com mais um grupo genial de amigos, botamos a fundação de pé em novembro de 2024, no final de semana passada estávamos reunidos nas montanhas na Suíça para definir a estratégia de 2025, vamos levantar recursos para implementar a estratégia e, infelizmente, o Bob não veio de Nova York para a nossa reunião, mas ele faz parte do conselho, ou seja, assim, aquele sonho que eu tinha, de repente o dia acontece, eu vou ter uma reunião de 1 hora para fazer o refresher com o Bob em Nova York. Que sensacional, Regis. E pensando nos nossos ouvintes, o que você recomendaria para que as pessoas pudessem se inteirar e entender melhor sobre isso? Bom, no caso do Brasil, existe uma organização grande de professores que oferece a técnica, as pessoas podem pedir para... Bom, podem ler o livro do Bob Roth, mas eu descobri ontem que ele não foi traduzido para português ainda, eu falei com a Flávia. Ele só existe em inglês e em espanhol, eu acho. Mas, em vez do livro, pode-se marcar 1 hora com qualquer professor aqui no Brasil, e existem em várias cidades do Brasil, existem professores da técnica, o que eles chamam de uma introdução. 1 hora pode ser feito via vídeo, em que o professor explica do que se trata a técnica. Sem dar o curso, mas assim, o que faz com você, a que a gente tem que se preparar como, para as pessoas entenderem um pouco mais o que eu faria com isso e tomarem uma decisão. Essa 1 hora é gratuita e depois o curso tem que ser pago, porque os professores também vivem disso, têm que sobreviver. Mas a 1 hora eu acho que deve esclarecer todas as dúvidas para quem tem um certo interesse e aí tomar a decisão, quero fazer o curso, não quero fazer o curso. Então, tem um site que eu agora não sei como é o site no Brasil. Sim, eu vou colocar aqui. Tá. Internacional é tm.org, meditaçãotranscendental.org. Aqui no Brasil eu não sei como é que é, tem um em português. E ali eu acho que você pode colocar até o código postal. Isso mesmo. E aí te dá a lista de professores da região, e aí entra em contato com alguém, ou manda uma mensagem e alguém marca um horário com vocês. Sim. Eu acho que é esse. Eu recomendaria. Eu também, agora eu também. Bom, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa deliciosa. Você quer dizer alguma outra coisa? Faltou algo que você gostaria de nos contar? Olha, Dani, se eu fosse falar de tudo que eu estou envolvido hoje, acho que a gente ficaria mais umas 2 horas Vamos aqui. Deixar agora o próximo. Vamos. Mas tem a ver, eu acho que é interessante, porque quando eu vendi a minha empresa, que eu era sócio, em 2023 na área de finanças, e me coloquei na cabeça, e aí, o que eu faço agora? Eu tenho tempo, interesse e energia, né? Eu não quero parar. E aí eu decidi o que eu queria fazer da vida, e uma delas é esse empreendedorismo na área de saúde com inteligência artificial que a gente está fazendo, estou fazendo com o Guilherme, a empresa na Suíça com a filial aqui no Brasil. Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu faço, e esse é o meu maior foco, com certeza, a outra coisa que eu faço é para não
perder essa rede de contatos que eu tenho com pessoas ricas do mundo inteiro que eu cuidei, ou que eu conheci, ou que eu fazia parte de um círculo de amigos que também cuidava. Eu faço aconselhamento dessas famílias, e eu diria assim, 90% são não brasileiras, numa coisa que eu chamo investimento com propósito. Porque eu via muitas famílias, depois de 25 anos no mercado, e que tinham tanto dinheiro, mas que eu não via uma felicidade nas pessoas, e não via uma harmonia entre os membros da família. Ou seja, a fortuna se tornava um empecilho para uma felicidade da família, tornava, em vez de ser uma coisa que, para quem não tem tanto dinheiro, achava o óbvio, né? Quando tiver tanto dinheiro eu vou ser feliz, eu não via isso acontecendo de forma geral. Então, e eu fiz muita pesquisa para mim mesmo, eu acho que eu me considero uma pessoa feliz, incluindo a meditação transcendental, outras coisas que eu também descobri para mim mesmo, mas eu notei e fiz várias pesquisas científicas, o que faz as pessoas, depois de terem atingido digamos assim, o material, o que torna as pessoas felizes. E tem um filme, documentário genial de 2011, chama Happy, que eu recomendo todos verem, talvez colocar o link no podcast, que me abriu os olhos para a conclusão. 3 coisas que deixam as pessoas felizes depois de terem atingido o básico: continuar o crescimento pessoal, isso pode ser interpretado de forma que você quiser. Segundo, passar tempo com pessoas que são importantes para você, isso pode ser família, amigos, quem sejam. E o terceiro é retribuir a sociedade. São as coisas que deixam as pessoas mais felizes de forma comprovada cientificamente. E isso é apresentado no filme, baseado em pesquisas de universidades americanas. E eu dou workshops, cursos para famílias que me procuram e perguntam: você pode fazer a gestão da nossa fortuna? Eu falei: não, vendi, não faço mais. Mas eu posso ensinar vocês a usar uma parte pequena da fortuna para deixar vocês mais felizes. E assim, não é uma coisa que eu faço também só com o objetivo de fazer as pessoas fazerem filantropia, fazerem doações. Pode ser que eles façam, não sei. Eu nunca digo o que eles têm que fazer. Eu tento descobrir o que é importante para eles. De novo, achar um tema que junte os membros da família também. Isso é muito importante, né? Mas o que eu digo assim, eu acho que eu dou para eles uma oportunidade de serem mais felizes com o dinheiro que eles têm. E não é uma coisa que eu faço para mim ou que eu faço para a sociedade também, mas eu faço também por eles. Então, eu acho que é isso que eu tenho que finalmente comentar. Muito excelente. E é interessante que a gente tem uma pessoa conhecida que tem uma grande fortuna, e o Hermínio, quando encontra essa pessoa, fala assim: eu quero ver aonde você vai investir parte da sua fortuna para fazer o bem. E você ainda vê muitas pessoas, né, com fortunas, e elas nem sabem aonde fazer esse investimento. E que, se partir de algo que faça sentido, tudo ali, né, todo esse ecossistema familiar mesmo, ele tende a se tornar mais saudável. Total. E cria um elo entre os membros da família, especialmente entre as gerações, né? Que as pessoas subestimam, eu acho. Sim. Quando é criado, eles se dão conta: nossa, realmente, a gente nunca pensou numa coisa dessas, e é tão fácil, né? E a vantagem é que, eu diria, dos 3 pontos que eu mencionei antes, o que deixa as pessoas felizes, o retribuir a sociedade deixa você mais feliz também. Sim. Eu li uma frase recentemente que fala: dinheiro não compra felicidade, mas faz outros felizes. Sensacional. E isso é muito bacana, porque realmente, para a gente não faz diferença, mas para outros faz muita diferença. Então, eu ajudo as famílias ricas a chegarem a esse ponto também. Que legal. Obrigada por ter compartilhado isso. Imagina. E que as pessoas que estejam nos ouvindo possam aí pensar bem sobre isso. Agora, você comentou das famílias, né, internacionais, mas você pode fazer isso também. Com certeza. Com as famílias brasileiras, né? Com certeza. Logo, logo eu vou ter um site também para essa parte de aconselhamento, e quando tiver ao vivo eu mando para você, Dani. Vai estar em inglês, mas bom, tudo bem. A gente entende. Dá um jeito. A gente coloca um plugin para tradução. Isso. Não, eu estou fazendo ele com um filósofo alemão. Que legal. Porque ele tem um site que explica conceitos complexos de filosofia de forma visual, ilustrativa. Ele desenha. Que máximo! E eu fiquei apaixonado. Eu digamos assim, eu gosto de filosofia de forma também como hobby.
E o site dele é genial. Eu liguei para ele, aquelas coisas, não tem medo, eu mando e-mail, pergunto, vejo o que acontece. E ele falou, não, legal, vamos falar. E agora eu perguntei, Ralph, você pode pensar, esse aqui é o meu conceito, o que eu ensino às famílias, você pode ilustrar isso parecido com o que você faz na filosofia, mais porque são conceitos um pouco mais complicados. Tá bom, tô fazendo. Topou? Sim, ele está fazendo para mim Que agora. Então, legal. quando for ao vivo, eu vou informar Muito você. bom. Que bom. Bom, a gente então encerra o Dani Talks aqui com uma frase que eu gostaria que você trouxesse para nós. Geralmente eu pergunto, se você fosse capa de uma importante revista, qual seria a sua frase de impacto? Ai, meu Deus. Tanta coisa para falar. Mas eu acho que vamos ficar no assunto de saúde, que para mim é o foco principal da minha vida atual. E conecta com o meu passado de engenheiro também. Eu acho que essa manchete seria: o meu propósito é usar a tecnologia para tornar a saúde um direito a todos e não um privilégio a poucos. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado a você. Ouvintes do Dani Talks, muito obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo.